E olha o que diz o verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Predestinou, destinou antes, destinou de antemão, predestinou, proorizo no grego. Tem gente que teve a coragem de afirmar para mim, não, predestinação não existe, irmão. Não, na Bíblia não existe esse negócio de predestinação. Eu falei, não, então, me explica então, qual é o seu entendimento sobre Romanos 8, Efésios, enfim, os outros textos que falam sobre predestinação. Essa mesma pessoa que me disse que não existe predestinação na Bíblia, essa mesma pessoa, quando eu pedi para que ela me mostrasse então qual era o entendimento dela sobre o termo proorizo ou predestinação da Bíblia, ele sorriu para mim, sem gracinha, sorriu para mim. Eu achei isso muito triste porque se trata de uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Não é porque ela não crê na predestinação que eu vou odiá-la. Eu só estou querendo mostrar para vocês o seguinte, que a predestinação não é um ensino meramente humano. A predestinação é um ensino da palavra de Deus. Estamos mostrando aqui o que acontece. O que aconteceu? Deus elegeu. O que acontece com aqueles que Ele elegeu? O que Deus faz na vida desses? O que Deus promove na vida desses? Predestinação também não é um ensino para nos deixar de narizinho empinado. De narizinho empinado ficam, e com cinismo ficam todos os que assistem os nossos vídeos aqui, onde nós estamos expondo essa verdade maravilhosa de Deus, e não concordam com ela. Como não tem como refutar, aí vem com cinismo para cima da gente, vem com piadinhas. Então, esses que não têm uma resposta da palavra de Deus para os ensinos da palavra de Deus, porque o que eu estou mostrando aqui é evangelho, sua mais pura essência. É esses que se comportam de forma arrogante, prepotente, orgulhosa e soberba. Só nós guardamos os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E quem não guardar o sábado agora nos últimos dias, quando o decreto dominical sair e receber o selo de Deus, não será salvo. Predestinação é algo que nós não podemos penetrar, entender cabal e completamente, porque faz parte do propósito santo de Deus. E muitas coisas relacionadas ao santo propósito de Deus nós não podemos entender. O que eu tenho é que dizer amém. Porquanto aos que de antemão conheceu, a estes que Deus conheceu de antemão, também os predestinou. Ou seja, Ele já predestinou. O destino deles já está traçado. Mas isso aqui é de forma arbitrária? É isso que a palavra de Deus está dizendo? É claro que não. O Espírito Santo nos convence, nos persuade. É Deus que cria todas as condições mentais, intelectuais e espirituais para que eu creia nele mesmo. Predestinou-nos não porque seríamos algo, não, mas para que fôssemos algo. E esse algo é maravilhoso, que nos conformássemos à imagem de seu Filho Jesus. Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus e a mais um vídeo de resposta ao desafio que me foi feito da parte do Paulo César e da TV Caminho Predestinado, tá bom? Agora, de fato, a gente vai entrar para falar da tal da predestinação, entre aspas, divina, e a gente precisa colocar 1000 aspas nesse ponto aqui, porque a predestinação calvinista não tem nada de divina na sua essência, nas suas implicações, muito pelo contrário. E a gente agora vai dedicar-se um pouquinho a esse ponto específico, que de fato é um dos mais interessantes de toda a discussão entre calvinistas e arminianos adventistas, tá bom? De fato, esse é um assunto extraordinário que merece que a gente gaste tempo pensando a respeito dele, até porque, ao final das contas, se você empacotar todas as heresias do calvinismo, você vai poder nomeá-las de predestinação. Isso não quer dizer que a versão herética calvinista da predestinação seja a doutrina bíblica, até porque se fosse, naturalmente, todos nós que cremos na Bíblia teríamos que ser calvinistas, tá? Então, tipo assim, é errado dizer que calvinistas acreditam na predestinação e não calvinistas não acreditam na predestinação. A grande diferença entre a visão calvinista e arminiana da predestinação são
os termos nos quais a mecânica da predestinação funciona a partir daquele que predestina todas as coisas, que é Deus, tá? E aí o cerne da diferença de visão teológica entre o calvinismo e o arminianismo é uma diferença na visão a respeito de Deus, em primeira instância. Em segundos momentos, existirão diferenças a respeito da visão sobre pecado, graça, salvação, Cristo, fé, obras, perfeição, redenção e um monte de questões. Mas estas questões são secundárias em relação à discordância primordial que tem que ver com Deus, tá bom? Então, quando os arminianos discordam da visão calvinista da predestinação, estão discordando da visão calvinista sobre Deus. E depois, por implicação, da visão sobre pecado, sobre justiça, sobre graça, sobre salvação, sobre Cristo e um milhão de coisas, beleza? Isso é bem importante de ser colocado, uma vez que tanto calvinistas quanto arminianos creem na predestinação, mas cada qual a seu modo, a partir da sua leitura dos temas e dos textos bíblicos em função deste assunto, beleza? Então, isso posto, eu tô gravando nesse momento uma segunda parte na minha série de respostas à TV Caminho Livre. Tá? Na primeira parte, eu fiz uma introdução e uma análise dos métodos de estudo da Bíblia usados pelo Paulo César para pregar as heresias do calvinismo aí, conforme ele faz no seu canal, tá bom? Nesse segundo momento, que inclusive começou com o vídeo anterior, a gente agora está falando um pouco sobre as doutrinas. A gente lembra que o Paulo César fez um desafio para a gente, a partir da ideia do tema do juízo investigativo, e antes da gente chegar a responder as convicções da TV Caminho Livre em relação a este ponto específico, a gente está demonstrando para as pessoas uma ideia muito importante. Vamos pressupor que o Paulo César tenha identificado na doutrina do juízo investigativo uma heresia e ele esteja correto. Ok, beleza, vamos pressupor isso, vamos concluir isso numa boa. Entretanto, é importante que as pessoas que assistem o Paulo César entendam aonde ele as vai conduzir para longe da heresia do juízo investigativo. Aí você vai deixar de ser um adventista que crê nas heresias da Ellen White e de 1844 e do adventismo e não sei mais o que, e você vai se tornar o quê? Você vai se tornar um calvinista, um adorador do Deus que não ama todas as pessoas. Foi um pouquinho do que a gente falou no vídeo anterior. E agora a gente vai entender um pouco mais a respeito da ideia da predestinação. Esse Deus que não ama todas as pessoas, agora ele toma uma ideia de criar o universo. E como ele é um ser maligno e ainda onisciente, ele desenvolve um plano que é todo predestinado, é todo estabelecido de antemão, e nada poderá ser diferente do que ele decreta que será. E como que ele decreta a existência? Ele decreta a existência contendo a queda, contendo o pecado, contendo o sofrimento, contendo a morte. Mas esse Deus, ele cria uma fórmula de escape deste problema todo que ele mesmo predestinou a acontecer, sobre o mal, a queda, o pecado, a história da desgraça no mundo e etc., que tem que ver com as ideias de ele eleger do meio da existência do mundo aí uma parte de pessoas que ele salva porque ele ama. Olha que legal, né? O Deus que não ama todas as pessoas, ama algumas pessoas. Ufa! E aí ele escolhe algumas dessas pessoas de forma incondicional, existe ali a morte de Cristo por essas pessoas e somente por elas, é a ideia da expiação limitada, e essas pessoas elas são atraídas a Deus por graça irresistível, porque de outra forma elas não creriam, não aceitariam, não seriam salvas, e Deus garante a perseverança delas até o fim para que elas de fato sejam salvas e elas não caiam pelo meio do caminho aí, tipo, para que não se cumpra na vida delas aquela parábola lá do semeador, por exemplo, né? Elas só podem ser a
a semente caiu em terra boa e deu fruto e salvação. Elas não podem pertencer aos demais grupos a respeito dos quais Jesus Cristo fala, tá? Beleza. Então, basicamente é isso. E o que acontece? É bastante importante cada um de vocês perceberem, ou começarem a perceber a partir desse momento, os profundos dilemas lógicos e teológicos e etc., que começam a surgir a partir de um paradigma dessa natureza, tá bom? Vamos tentar destrinchar isso um pouquinho mais e um pouquinho melhor para vocês começarem a perceber as dificuldades que surgem do esquema de predestinação, entre aspas, divina do calvinismo, ou tal qual o calvinismo entende. Então, tudo começa com um Deus com características extremamente interessantes antes de criar o universo, tá? Então, Deus existe por si mesmo, tá? Lá na eternidade, mas não é na eternidade no ponto tipo de um tempo passado, é de uma eternidade onde sequer existe o espaço-tempo para poder existir essa dinâmica entre passado, presente e futuro, tá? É uma eternidade atemporal, ou pelo menos essa é uma das discussões a respeito aí da natureza da relação entre Deus e o tempo. Essa é a visão mais tradicional. Existem desafios a esta visão da parte de alguns teólogos, filósofos e tudo mais. Inclusive o Adventismo flerta um pouco com essas visões a partir do trabalho do Fernando Canali e de outros que admitem as heresias do Fernando Canali também. Mas a gente não vai se preocupar muito com a natureza do tempo e da relação entre Deus e o tempo, né, nesse momento em relação à ideia de atemporalidade. Fechou. Então, o que acontece? Deus está lá antes de qualquer coisa existir como criação. E ele tem algumas características, né, que seriam as características clássicas aí a respeito de Deus. Ele é onipotente. Pode fazer o que ele quiser. Ele ainda não fez nada, pelo menos assim, não em termos de criação, mas ele pode fazer tudo. Deus já contém em si mesmo todo o conhecimento de absolutamente tudo. O que, inclusive, é uma coisa assim, bem interessante, especialmente no contexto do que isso implica em relação a algo do tipo assim. Deus, já onisciente, ele sabe de si mesmo, ele sabe que ele existe, ele sabe que ele tem todo o poder, ele sabe que ele tem todo o conhecimento, porque a natureza dele é ser uma consciência absolutamente perfeita e onisciente, espiritual, sei lá mais o que e tudo mais. Então, tipo assim, Deus onisciente sabe do seu potencial de criar e pode criar o que quiser, porque tem todo o poder. Então, Deus sabe que ele pode criar o universo. E Deus sabe, pretensamente, que ele pode criar qualquer tipo de universo possível de ser criado. Só pode haver algum tipo de limite ao universo a ser criado se houver algum limite no poder do Criador que vai criar o universo. Se Deus tem todo o poder e pode criar qualquer tipo de universo, ele pode ter criado o universo como ele é e poderia ter criado um universo diferente do que ele é, certo? Com outras características. Vamos pensar em mudanças, entre aspas, simples. Deus pôde ter criado um universo onde o planeta Terra tem a atmosfera azul e o céu azul. Beleza. Ele poderia ter criado o mesmíssimo universo com uma única mudança. A Terra com a atmosfera vermelha e o céu vermelho. Supõe-se que sim, supõe-se que a hora de colorir a atmosfera tenha sido, né, uma das decisões desta predestinação divina e algo que ele poderia ter mudado na criação, poderia ter criado a atmosfera vermelha, assim como amarela, verde, cor-de-rosa, roxa,
ou mesmo que mudasse do azul para o amarelo, para o verde, para o cor-de-rosa e etc. Deus pode fazer tudo, não pode? Maravilha. Então, beleza. E em que esse tipo de questão implica? Esse tipo de questão implica que a existência do universo, tal qual o universo existe, foi escolhida por Deus, que predestinou tudo para ser como tudo é, lá na eternidade passada, antes que qualquer coisa existisse. Essa perspectiva é uma perspectiva muito interessante, que de fato coloca diante de nós a existência de Deus e o seu infinito poder, a sua infinita sabedoria e a sua liberdade de criar o universo tal qual ele quis que o universo fosse. Beleza? Se ele quisesse que fosse diferente, ele teria predestinado tudo um pouco diferente. Inclusive em relação às questões físicas. Se Deus quisesse um universo que a lei da gravidade fosse diferente ou não existisse, ou que toda a mecânica da relação entre os astros e o Big Bang, e a formação dos gases e das galáxias e das estrelas, ou da vida no planeta ou nos planetas, sei lá, enfim, fosse diferente, ele teria feito diferente. O que significa dizer que o universo existe nos termos em que existe, porque Deus predestinou para que tudo fosse do jeito que tudo é. Beleza. Num primeiro momento, parece não haver problemas com essa história. Porque, olha, existe um Deus de infinita sabedoria e de infinito poder que pode fazer tudo, e supõe-se que ele faz tudo da melhor forma possível em função das próprias características dele, Deus. Ele que é onipotente e onisciente, e daqui a pouquinho no contexto da criação é onipresente também, né? Porque, enfim, precisa estar aí em todos os lugares, em todos os momentos e tudo mais, né? Assim, tipo, a criação está contida nele, ele perpassa toda a criação, tudo ao mesmo tempo agora, tudo bastante interessante. Nesse primeiro momento parece que não existe nenhum tipo de problema, porque se Deus pode tudo, sabe tudo, está em todos os lugares e tudo mais, se supõe que ele seja alguém perfeito, né? E aí são inúmeras discussões sobre o que é um ser perfeito, né? Inclusive onisciência tem que ver com perfeição, conhecimento perfeito. Onipotência com poder perfeito, pode todas as coisas. Onipresença tem a ver com a perfeição da natureza espiritual de Deus, que está em tudo, que perpassa tudo, ninguém pode se esconder desta presença, desta existência. Em função dele ser o que ele é, prévio à criação e o próprio Criador. Beleza, maravilha. Então, Deus, né, perfeito, lá na eternidade antes de criar qualquer coisa, se tomou a ideia de criar do jeito que as coisas foram criadas, deve ter tomado as melhores decisões possíveis. E aí começa um pouco do problema da predestinação divina de acordo com o calvinismo. Porque o que acontece? O calvinismo destaca a existência de Deus com estas características que eu aqui descrevi, e também com a ideia da soberania toda abrangente sobre tudo e todos em todo o momento. Em nenhum momento nada sai do controle absoluto de Deus, e Deus controla todas as coisas, não simplesmente como quem supervisiona as coisas, mas como quem faz todas as coisas, tá? Como quem de fato decreta cada vírgula de cada centímetro, de cada história, de cada decisão, de cada pensamento, de uma forma monergista, vamos pensar assim. Não é só a salvação que acontece assim. Né? É a existência, tudo corresponde ao que Deus predestinou na sua criação, beleza? Fechou. Aí o que acontece? Deus cria e daqui a pouco cria não só um universo físico, mas cria anjos e também sabe-se lá como é que é a realidade dos anjos e se eles são feitos de uma matéria, se espírito tem matéria, e como é que eles se relacionam uns com os outros, que nível de consciência os anjos têm ou não têm. E aí, o que acontece? No meio dessa história que Deus predestinou
ipsis literis, vírgula por vírgula, tudo que acontece, Deus predestina um anjo a começar a falar mal de Deus. E ele predestina esse anjo a ter sucesso na sua empreitada de falar mal de Deus e de seduzir outros anjos para se unirem a ele na guerra contra Deus. Aí nós estamos contando um pouco a história do diabo. E aí Deus predestina esse anjo a vir até o mundo e tentar Adão e Adão e Eva caírem em pecado. Só que veja que coisa complicada aqui nesse paradigma está acontecendo. Quem está controlando, guiando, predestinando, decretando esta história nestes termos, não é o anjo. O anjo não teria poder de fazer o que Deus predestinou ele para não fazer. Aliás, o anjo só pode cumprir o que foi predestinado por Deus que seria cumprido. Tá? Então, Deus predestinou ele a ir contra ele, Deus. E todas as implicações disso. Então, tipo, na verdade, toda a história do pecado em relação a Lúcifer, os anjos, Adão e etc., é uma história completamente controlada por Deus, completamente predestinada por Deus, completamente correspondente à vontade, criação, decreto, desígnio e propósito divino. Não tem como escapar, e ele inclusive age de forma soberana em cada vírgula dessa história, em cada momento. Nada acontece diferente do que ele disse que ia acontecer. Não tem como, tá? Tá tudo predestinado, né, Paulo César? Então veja, é esse tipo de esquema da predestinação, onde você coloca Deus como o único agente das coisas, para que ele seja o soberano sobre todas as coisas, ele simplesmente tem uma implicação inevitável. Tudo corresponde à vontade de Deus. E aí você começa a ter alguns problemas um pouco complicados, né? Pensa que a gente já está bem avançado nessa história predestinada toda aí, e ela já se desdobrou em zilhões de questões. E dentre as muitas coisas que Deus predestinou nessa história, existe a ideia de que Deus deu uma lei sobre o que deve ou não deve ser feito, tá? Tipo, Deus deu a lei lá para Israel dizendo não matarás, não adulterarás, para guardar o sábado, para não mentir, para não roubar, enfim, um zilhão de coisas condensadas em 10 mandamentos. Beleza. Agora, olha que coisa maluca, né? Deus predestina um mundo para ele enviar uma lei onde não pode roubar, onde ele predestina que o roubo seja um lugar comum na existência, né? Haja vista aí a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil de ontem, né, onde eu estou gravando esse dia no dia seguinte, ao dia da desgraça, onde o Supremo Tribunal Federal, predestinado por Deus, decretou lá que não pode mais prender o ladrão antes do trânsito em julgado, que quer dizer que ladrões poderosos como políticos, por exemplo, podem roubar à vontade, que possivelmente e provavelmente nunca serão presos, tá? Parabéns para quem predestinou essa história. Enfim, ele diz para não roubar, mas o mundo que ele predestinou é roubo em cima de roubo, e zilhões, trilhões, corrupção, etc. Deus ele predestina um mundo onde ele deu uma lei para não adulterar, e ele predestina a indústria da pornografia, e cada cena de sexo entre pessoas que mal se conhecem, que não se amam, e que muitas vezes se desrespeitam na própria cena. E ele não só predestina essas pessoas a gravarem essas cenas, mas ele predestina milhões e bilhões de pessoas assistindo essas cenas e dando grana para essa indústria e etc. E tudo que está por trás dessa indústria da pornografia, como tráfico de seres humanos, como prostituição de luxo, como doença, como depressão, como uso de drogas, como toda essa merda que é essa parada toda. Beleza. E Deus predestinou esse negócio todo, né? Cada vírgula, cada adultério, cada fornicação, cada prostituição, cada orgia, inclusive envolvendo animais e homossexualidade e todo tipo de imundície, né? Tipo depravação total, viu, Paulo César? É isso.
E é isso, entende? E aí Deus predestina um mundo onde ele fala que não pode adorar ídolos, e a idolatria toma conta do negócio, e a idolatria a partir de imagens ou de falsos conceitos, e a idolatria para todo lado. E Deus ele predestina um mundo que ele manda uma palavra que supostamente é a verdade, e o filho dele que é a verdade, mas ele também predestina as heresias a respeito dessa palavra e desse filho, né? Todo tipo de heresia a respeito da Bíblia, um monte de bobagem, tipo o calvinismo, né? Deus predestinou a heresia que é o calvinismo, né? Tipo, não dá para escapar da loucura absoluta desse negócio. E o que é mais engraçado é pessoas assim com o entendimento absolutamente raso do tipo dos calvinistas e especificamente do Paulo César, achando que ninguém para pensar sobre essas coisas e querendo conectar a ideia da predestinação calvinista à essência do evangelho. Cara, não pode ser bom da cabeça quem defende coisas desse tipo. Não pode estar em são juízo, em sã consciência. É muito interessante tudo isso, né? E o mais interessante é as justificativas e as balelas para tentar dizer que esse esquema todo aí da predestinação é a mais pura verdade, né? Porque afinal, se não for assim, como explicar Romanos e Efésios? Então tá bom, agora Romanos e Efésios são dois textos bíblicos, duas cartas bíblicas que de fato estão ensinando esse monte de lixo, essas implicações abomináveis para o caráter de Deus, que no fim das contas diz para não roubar e predestina o roubo, e ele que é o hipócrita. Ele que é o mentiroso, ele que diz que ele não quer o roubo, mas ele está só te enganando, porque ele tem uma vontade secreta que você não conhece, que é a de que o Lula, ou o Cunha, ou o PT, o Delúbio Soares e sei lá mais quem, e todo mundo feche esses contratos da Petrobras lá com a África, com a Venezuela, com a Colômbia, sei lá com quem, com o Peru, e cria essa corrupção imunda que destrói a vida das pessoas, onde o dinheiro vai parar na conta do Lulinha e não vai ter dinheiro no SUS para você fazer o exame que você precisa. Olha que delícia! Esse é o mundo que Deus predestina, esse é o mundo que Deus quer. E por que que ele quer tudo isso, né? Aí o calvinista vai explicar. Qual é o objetivo de Deus no final das contas, né? Inclusive, esses dias eu comprei um livro do Jonathan Edwards, aí eu não vou encontrar ele agora para mostrar aqui, mas o título é assim, né? O fim para o qual Deus criou o mundo. E aí a ideia é que Deus criou o mundo para a sua glória. Deus que podia ter feito o mundo completamente diferente do que fez, porque ninguém tem liberdade, livre-arbítrio, essas coisas todas, né? Isso pertence só a Deus. Deus criou um mundo para sua glória, e por que que o mundo que glorifica mais a Deus tem esse monte de lixo, imundície, sofrimento, desgraça, câncer infantil, estupro e sei lá mais o que, do que um mundo onde essas coisas não existiriam, né? Aí será que o Paulo César responde? A gente já está bem acostumado, né, ao Paulo César não querer responder nada, porque coitado, né? Nenhum calvinista na face da Terra consegue responder esse tipo de questão. Imagina o Paulo César que conheceu o calvinismo ontem e acha que descobriu a roda, né? Então é isso. Maravilha, essa é a predestinação divina, né? Mas por quê? Por que que Deus queria tudo isso? Porque ele queria mostrar que ele também pode condenar, que ele pode mandar todo mundo para o inferno, que assim o poder dele é maior, a glória dele é maior. Imagina assim, eu posso salvar todo mundo. Mas eu posso salvar e condenar. Se eu posso salvar e condenar, eu posso fazer duas coisas. Se eu pudesse só salvar, eu podia fazer uma coisa só. Então, para demonstrar que eu tenho muito poder e eu posso fazer pelo menos duas coisas, condenar ou salvar, aí eu condeno uns porque eu quero condenar alguém, e eu salvo outros porque eu quero salvar alguém. E boa sorte você para estar no grupo que Deus quer salvar, porque se ele quiser que você esteja no grupo que ele não quer salvar, não tem o que fazer. Inclusive porque no final das contas,
esse não querer salvar tem umas implicações, tipo assim, não é só que você não vai pro paraíso, é que você vai ser torturado para sempre no inferno, no fogo. Eu não sei se o Paulo César mantém essa ideia de tortura eterna no fogo eterno, tá? Ele, como ex-adventista, talvez tenha algum tipo de, né, sensibilidade em relação a esse tipo de coisa. Inclusive, Paulo César, essa era uma boa coisa para você falar, né? Fala um pouco sobre o inferno pra gente, como é, quem vai para lá, o que vai acontecer lá e por quanto tempo. Conta pra gente, cara, como é que Deus predestinou o inferno também. Legal, né? E é isso, e é esse tipo de gente que acha que descobriu a roda, porque agora está compromissado com as heresias imundas desse calvinismo absolutamente diabólico. Basicamente é isso. Aí não, a gente não pode entender essas coisas, porque o propósito santo de Deus ele é tão grande que não dá para entender. Olha que desculpa diabólica desses caras, para simplesmente não encarar as implicações do que de fato é. Não, mas a igreja adventista é muito herética, né? Isso que importa, né, Paulo César? A gente, assim, chamando a igreja adventista de heresia, acho que aumenta a bola da igreja adventista muito, assim, né? Até talvez acima da medida que precise ou que deva, né? Não, olha como Deus é bom, porque Deus é que cria as condições do que eu creio na minha mente. Ele só não cria essas mesmas condições na mente do meu vizinho, que parece que não foi escolhido. E parece que não vai para o céu, e parece que vai para o inferno. Olha quanta maravilha, né? Quanta maravilha. Beleza. Mas Ezequiel, por que que essas pessoas como Paulo César caem num abismo desse tipo? Como que isso acontece? Eu ofereço, na minha perspectiva, pelo menos dois motivos extremamente importantes. O primeiro é a ilusão de sentido. A predestinação calvinista, especialmente quando você não leva ela nas últimas consequências e você não gasta muito tempo com o problema do mal, do pecado e da perdição, ela dá uma ilusão de sentido ao mundo. Tipo, Deus está no comando, Deus está no controle. Aí você não se concentra no fato que ele está no controle do mal e do pecado, e fazendo o mal e o pecado, porque isso é o que ele quer, e glorifica ele. Não, você esquece um pouco esse quadro. Deus está no controle. Aí, com Deus estando no controle, tudo faz sentido. Eu não preciso me preocupar, ou pelo menos eu posso vencer um pouco de algumas preocupações. Porque tudo tem sentido, a doença, a fome, a pobreza, os próprios pecados. É porque Deus fez assim, não tem muito o que eu fazer diferente, sabe? Então se na minha história tem o mal, tem o pecado, tem a doença, tem a pobreza, tem a dificuldade, em vez de eu ficar revoltado e ficar culpando o diabo e o mundo e as coisas, não, eu olho para Deus e eu meio que tipo vejo um sentido e eu ignoro a parte que ele é próprio culpado por tudo isso, mas aí eu tipo confio nele. Vocês entendem? É uma coisa assim, tipo, você tentar ver sentido. Eu creio que é contraproducente esse sentido visto nas coisas colocadas nesses termos. Mas os calvinistas, eles ignoram as partes tenebrosas dessa história e eles se concentram naquilo que eles acham que dá sentido à existência. Então eles se agarram a esse sentido, tá bom? E aí tem todo o engano da religião, da falsa religião, né, sobre as pessoas. E basicamente é isso, tá? Esse é um ponto bem importante. O outro, por que as pessoas caem nesse tipo de abismo? É porque o calvinismo é muito simples. Essa aqui é a verdade. Quando você pensa, por exemplo, na alternativa arminiana da predestinação, na qual Deus sabe tudo de antemão, mas concede liberdade, e mesmo sabendo que o anjo ia usar a liberdade para o mal, ele permite, mas ele permite por razões insondáveis, e a queda do homem acontece no contexto da criação ali, da queda de Lúcifer, que engana Adão e Eva, ou pelo menos a Eva, e o Adão vai junto, porque eles usam a liberdade deles para fazer o que Deus falou para não fazer, e eles duvidam de Deus influenciados pelo diabo, e eles desobedecem Deus influenciados pelo diabo, e agora o diabo toma conta da situação, e agora não é Deus que está fazendo todo o mal e todo o pecado, mas é o diabo, mas agora a culpa é de Deus, porque Deus deixou e não sei o quê. Então o paradigma
arminiano dessa história, ele é imensamente mais complexo. E, inclusive, ele tem alguns pontos que, de fato, beiram, né? E não só beiram, mas de fato tocam o mistério. Porque Deus permitiu. De fato, esse é um mistério, né? Por que um Deus bom permite o mal? Esse, de fato, é um mistério. Agora, por que um Deus bom faz o mal? Aí já não é mais um mistério, aí já é uma contradição. Certo? Que é o problema do calvinismo. É um suposto Deus bom predestinando todo o mal. Aí acabou. Então, se Deus é o predestinador do mal, já não é mais bom, tá bom? Esse é o ponto importante. Então, para preservar a ideia de que Deus é bom, na visão arminiana, você tem que pressupor a liberdade das criaturas. E você ter a relação entre esferas de liberdade é muito complicado. A liberdade divina, a liberdade satânica, a liberdade humana. E a liberdade humana ela é espalhada em 7 bilhões de pessoas. Então o cara lá ele tem liberdade de comprar uma arma e me matar. Eu tenho liberdade de me defender. Ou eu não tenho liberdade e eu tomo um tiro e morro. E quais os limites do uso da liberdade de cada pessoa, ou de cada demônio, ou de Deus, enfim. A visão arminiana dessas questões é muito mais complexa, muito mais profunda. Não explica tudo, porque de fato alguns pontos não têm explicação. E o calvinismo ignora toda a complexidade. Não, é porque Deus quer, porque Deus quis, é porque Deus predestinou e acabou. Então, se você é uma pessoa superficialmente intelectual, você tem a sua vida intelectual, mas você não quer também se aprofundar demais, porque né, não tem fim, esse tipo de coisa. Então, o calvinismo, ele é mais atraente, ele é mais simplista, ele é, sabe? E também, como eles ignoram o problema do mal, em grande medida, Deus está acima de tudo. Então, tipo, sabe? Basicamente é isso. A simplicidade da explicação calvinista também cativa as pessoas que não querem parar para pensar com seriedade e profundidade em nada desse tipo de coisa. Beleza? Basicamente é isso. Então assim, pessoal, eu termino esse vídeo fazendo referência a algo bem interessante que o Paulo César colocou aí no trechinho do vídeo que a gente destacou. Que um dia o Paulo César foi conversar com um amigo lá que ele respeita muito sobre predestinação. E o amigo dele falou pra ele assim, ó, predestinação não existe, cara. Ah, é? E como você explica Romanos e Efésios? Aí diz que o amigo dele ficou com um sorriso sem graça e pro Paulo César isso é muito triste, porque ele respeita a pessoa, mas ele não tem como refutar o calvinismo, e fica aí com cinismo e piadinha. Ah, Paulo César, então não tem como refutar a predestinação calvinista. Então tá bom, Paulo César. Então agora a gente vai começar a partir do próximo vídeo fazer um excurso sobre predestinação, tá bom? A gente tem bastante tempo, não tem pressa nenhuma de refutar as idiotices que você fala. E a gente vai começar a fazer um excurso dentro desta série aqui para falar de predestinação. E será que a gente não consegue refutar a predestinação calvinista? Bom, isso a gente vai ver, né? Até a próxima.